A paz do Senhor Jesus, meu nome é Adeilton, sou cristão, da Igreja de Nazareno, pastor Cláudio, bairro Anchieta, Rio de Janeiro. Eu gostaria de deixar um testemunho. Eu era ateu, tá? Na época que era criança, adolescente, para adulto, eu escutava vozes. Nesse período de adolescência, eu sofria muito. Tinha uma pessoa que tinha problema mental, que ele me perseguia. Podia ter 5, 10 pessoas ou mais na rua, que o foco era eu. Ele corria atrás de mim, quando não dava tempo de eu chegar em casa, eu entrava no quintal do vizinho, esperava ele ir embora para eu poder ir para casa. E isso aí acontecia constantemente. Eu, nesse tempo, né, como adolescente, no momento, eu entrei dentro da casa do cachorro, que era debaixo de uma escada, chorando, sofrendo. Eu abracei e falei pro cachorro que só ele gostava de mim, que ninguém gostava de mim. E nesse momento me bateu uma lucidez ao ponto de eu colocar Deus em prova. Porque se eu estava sofrendo por não crer em Deus, eu me senti inocente, porque ninguém nasce, eu quero crer ou eu não quero crer, optar, né? Se queria crer ou não crer em Deus. E aí eu coloquei Deus em prova. Coloquei dizendo, se eu estava sofrendo por não crer nele, que ele se manifestasse, que me provasse da existência dele. Passado-se algum tempo, eu vim a servir o quartel. Um dia antes da minha baixa, falei para meu pai: pai, eu não tenho medo de morrer. Se tiver que acontecer alguma coisa de ruim comigo, acontece hoje ou amanhã. No dia seguinte, no quartel, chegando próximo ao ponto que eu ia atravessar a rua, olhei para a esquerda, vi que vinha um carro. Naquele momento, eu senti uma mão batendo no meu ombro. Eu olhei para trás, não vi ninguém, olhei para o lado, não vi ninguém. Exatamente naquele instante eu fui atravessar a rua. Fui atropelado, fui ao chão, fui levado ao hospital público, Salgado Filho no Meia. Como eu era militar, soldado, eu fui transferido para o quartel do Exército, que era em Triagem. Fraturei a bacia, fiquei hospitalizado 2 meses, tive alta. Passado uns 2, 3 anos, mudei de bairro. E no bairro que eu estava morando, meu primo me apresentou para uma pessoa que era espírita. Esse senhor foi me rezar, e ele virou de costas para mim, botando uma mão entre um e a outra, né? Me sustentou, me tirou do chão. Já não era mais ele. E ele se manifestou e falou para mim: você se lembra daquele acidente? Naquele momento eu senti um raio gelado que eu fiquei assustado. Automaticamente ele botou a mão no meu rosto, apontou e falou assim para mim: eu só não te matei porque ele lá em cima é mais forte do que eu. Irmãos, eu fiquei assim assustado, e como eu tinha colocado, né, para Deus naquela época, né, que ele se manifestasse para mim, eu tenho certeza que Deus permitiu que o inimigo me tocasse. E com a sua própria boca, ele veio e exaltou Deus para mim. Deus me fez crer na existência dele. E a partir daí, eu comecei a crer em Deus. Eu quero que, dessa forma, que os meus irmãos venham a meditar e crer na existência dele, e crer também no poder da palavra. A palavra tem poder. A nossa boca tem poder. Nós temos semelhança com Deus. Eu era ateu na época. E hoje em dia, eu creio no poder de Deus. E tenho consciência que a palavra, ela quando cai, ela não cai vazia. Ela vai produzir frutos.
Que os irmãos venham a ter essa consciência que nós temos poder na palavra. Nós temos semelhança com Deus, não é semelhança física, é semelhança moral. E nós temos o poder de amaldiçoar e de abençoar também. Que o que eu passei venha servir de testemunho para os irmãos. A paz de Senhor Jesus.